Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui. E hoje vamos falar dessa notícia aí. O fracasso de Concorde levou a Sony a cancelar os recentes jogos como serviço. A Sony agora está indo a cada estúdio, reavaliando todos os projetos, diz Jeff Grubb. É um jornalista que está nesse meio aí dos videogames, chamado de Insider também. A gente nunca sabe se essas notícias são falsas ou verdadeiras, a gente vai ver com o tempo. Mas aqui a gente vai usar o assunto para fazer o comentário que eu vou fazer aqui no vídeo de hoje. A indústria dos videogames, né, vou considerar aqui PlayStation e Xbox, Sony e Microsoft, sofreu várias mudanças e muitas pessoas ainda não percebeu essas mudanças ou perceberam essas mudanças e não querem aceitar. E essas mudanças elas acontecem em qualquer tipo de mercado de indústria. Então, só fazendo uma breve recapitulação, se você pegar nos anos 90 até os anos 2000 e 2010, você vai ver que o destaque dos consoles, por exemplo, entre Sony e Microsoft eram os jogos exclusivos. Embora a partir de 2005 ou 2006, né, com PlayStation 3 e Xbox 360, onde se popularizou mais a questão do serviço, né? Você tinha agora uma conta para fazer no seu videogame, você podia jogar online e você tinha a Live Gold, por exemplo, que foi criada lá no Xbox 360, se não me engano. Então você tinha esse serviço lá da Microsoft e foi criado também a PSN no PlayStation 3 lá da Sony. Então era o começo dos serviços tomando conta e tomando seu espaço na indústria dos videogames. E a partir daí se popularizou também os jogos online, né, onde você agora não dependia mais de controles e de ir na casa de um amigo e jogar somente ali com o número de controles disponíveis no próprio console, mas você tinha agora como jogar online com pessoas, com seus amigos ou com pessoas do mundo inteiro. Então essa parte do serviço online já começou a demonstrar que a indústria ia tomar um caminho totalmente diferente. Por que demorou de 2006 mais ou menos, quando começou esse tipo de serviço, até agora? Por causa da popularização da internet. E a internet estava melhorando e estava se popularizando. Então as pessoas começaram a ter mais acesso e a tecnologia também foi evoluindo e as empresas foram capazes de trazer para os videogames, para os consoles, cada vez mais essa interação online. E aí cria-se serviços, né? Depois vem a geração de PlayStation 4 e Xbox One, onde até a metade dessa geração exclusivos ainda eram importantes. Mas o serviço já tinha tomado um espaço tremendo nessas gerações, né? Nessa geração também. E aí quando começou em 2014 mais ou menos, onde a Sony criou o Game Pass dela, o PlayStation Now, né? Que tinha um catálogo de jogos lá. Funciona mais ou menos como a Game Pass hoje, mas não levou esse serviço para frente, continuou com seu estilo. E aí a Microsoft, em 2017, criou o Game Pass, depois a nuvem ali mais ou menos em 2020. E esse mercado, né, com a popularização da internet, o avanço da tecnologia, aí os serviços acabou dominando de vez. Então, ali mais ou menos depois de 2015, a Microsoft já tinha essa visão de futuro e parou de ficar investindo em jogos exclusivos. Começou a desenvolver seus serviços e investir em compra de estúdios para que ela mesma não precisasse ficar fazendo jogo exclusivo e os estúdios já tivessem essa autonomia e essa independência. Por que eu estou falando um pouco dessa história? Porque é para entender que como que foi mudando um pouco essa indústria dos videogames, né? A Sony continuou no mesmo caminho, que era fazer exclusividade. Porém, com o tempo, tecnologia avançando, os consoles mais modernos, com mais tecnologia cada vez mais caros. Então o custo aumentou para se fazer um jogo. E o tempo também, né? Tá, nos anos 90 você demorava 1 ano e meio, 2 anos no máximo para fazer um jogo. Hoje em dia você demora entre 5 a 8 anos, essa média do jogo, né? Dependendo do jogo. Então demora bastante para chegar. E essa notícia tem a ver muito com o rumo que a Sony estava tomando, porque chegou um momento em que, embora os jogos exclusivos da Sony foram, né, a identidade do PlayStation, não é mais possível manter essa política, até porque outros gamers estão surgindo
Crianças que nasceram nos anos 2000, nos anos 2005, no início da geração ali de 360 e de PlayStation 3, entraram no mundo dos videogames em 2000, a partir de 2010, de 2015, com o PlayStation 4, com o Xbox One, e não conhecem muito o passado, né? E desenvolveram um estilo diferente, porque se a tecnologia e a internet evoluíram e a internet ficou mais popular, o celular também começou a tomar conta. Então, jogos simples e divertidos e que causam entretenimento nas pessoas foram a prioridade. E nesse caso, é o que acontece no mercado hoje. Não é só poder. A Sony e a Microsoft estão vendendo consoles prometendo muito poder, que não conseguem entregar e que nem as desenvolvedoras conseguem entregar. E nós estamos vendo o resultado aí. A Microsoft, pelo menos, ela está sobrevivendo no ramo de serviços, investindo bastante. Esse é o futuro do mercado. Inclusive um futuro que até provavelmente não terá consoles, mas eu acho que vai demorar ainda. E a Sony continuou atrasada, investindo e ficando ali só no ramo dos consoles e produzindo jogos cada vez mais caros e mais longos de se fazer. Então muitas pessoas falam: PlayStation hoje não tem jogo, cadê os jogos lá do PlayStation, cadê o controle de qualidade, cadê isso, cadê aquilo? Na verdade não é, né? Jogo agora demora anos e anos para se fazer e vai demorar. Os jogos do PS4 demoraram quase a geração inteira para poder saírem, né? E com o PlayStation 5 não vai ser diferente. E a tendência é aumentar. Porém, é muito tempo e muito investimento. E também cada vez mais arriscado esse mercado, porque as pessoas não estão mais se entusiasmando com esse tipo de jogo. O que elas gostam mesmo é jogos que trazem entretenimento. Por exemplo, igual a Nintendo. Continua com os exclusivos dela, mas os exclusivos são jogos divertidos, são jogos de orçamento muito mais baixo, se comparados com o do PlayStation e com o do Xbox. E tem um mercado à parte ali. Não quis prometer poder de console, até porque a Nintendo já fez isso no passado e viu que não deu certo. E aí eles optaram por apenas atualizar o seu hardware em uma tecnologia que fosse possível rodar os jogos dela de uma maneira mais tranquila, mas sem exigir muito de console, sem criar muito poder, porque isso ia exigir produções cada vez mais caras e mais longas de se entregar. É tanto que a Nintendo todo ano tem um anúncio, todo ano tem um jogo lançado, diferentemente dos estúdios da Sony, do PlayStation e do Xbox. Então o Xbox ele já tinha parado com esse negócio de exclusividade e lançamento de jogos da própria casa para o Xbox já há muito tempo, há muitos anos. O problema é que algumas pessoas só perceberam agora. E está indo para o caminho certo, que é o caminho dos serviços. A Sony demorou demais para começar a investir no serviço. Viu que esse é o mercado que está tomando conta. Porque se você pesquisar em 2022, 2023, os jogos mais jogados eram jogos de serviço, como Fortnite, Call of Duty, o FIFA, o GTA V, enfim, esses jogos assim. E eu aposto que se eu pesquisar aqui na internet, os jogos mais jogados continuam sendo esses, jogos de serviço. E é por isso, depois de toda essa volta aqui no vídeo, que a gente chega nessa notícia. Quando a Sony resolveu investir no Helldivers, e até que foi um jogo aí parece que deu certo, depois se investiu no Concorde, falou que ia investir cada vez mais em serviços, tentou fazer um modo online lá pro The Last of Us, teve que cancelar. E aí com esse fracasso do Concorde, né, que durou poucos meses, já foi tirado o jogo da loja, fechou os servidores. O jornalista, né, aparece aqui dizendo que a Sony agora está indo a cada estúdio reavaliando todos os projetos. A Sony agora quer provavelmente achar um meio termo entre jogos de serviço, que não vai poder abandonar, vai ter que ir para esse ramo, e os jogos e a parte tradicional dela, que é os jogos single player, né, jogos de campanha. E a questão aqui é que o jornalista, né, segundo ele, a Sony está indo nos estúdios e reavaliando projetos. E eu acho o seguinte, o PlayStation 5 ele prometeu muito poder que não entregou. Inclusive a Sony não teve a capacidade de fazer um console só igual a Microsoft fez, e que esse console fosse bem na estrutura de engenharia. Porque o PlayStation 5 Fat, o primeiro lançado, ele já teve várias atualizações.
não foram atualizações para melhorias somente, foram atualizações de necessidade, porque o console veio com alguns defeitos. E o Xbox não teve isso, o Xbox sempre foi o mesmo desde o lançamento. Então esse é um ponto para a Microsoft. Depois a Sony lançou o modelo Slim, que é o que eu tenho, que é um videogame mais atualizado, que consome menos energia e esquenta menos, e é um console um pouco mais eficiente. E depois lançou o Pro, né, que é um console de meio de geração um pouco mais poderoso. Só que a coincidência entre todos esses três lançamentos, tanto do Fat, do Slim e do Pro, a promessa nunca foi jogos, a promessa foi poder. Então, o primeiro apareceu 8K na caixa, depois eles tiraram na do Slim e disseram que o PlayStation Pro ia ter capacidade de rodar alguns jogos em 8K também. Então, é promessa de poder, poder e poder. Não está parecendo mais um console, parece mais um PC, que é prometer um poder que as desenvolvedoras talvez não consigam entregar, porque nessa geração, de todo esse poder que promete, de taxa de quadros, desempenho 60 FPS e resolução a 4K, pouquíssimos jogos conseguiram entregar isso. Então, é uma mentirinha da indústria. Então a Sony e a Microsoft investiram, fizeram essa mentirinha. A Microsoft conseguiu, com os serviços, tomaram outro rumo, parou um pouco de ficar falando desse negócio de poder, 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 embora ainda fala. E a Sony continua com esse negócio de poder, poder, poder e lançou o PS5 Pro, que na prática, olhando aí na internet, não mudou muita coisa. Então esse é um dos erros da Sony. Essa questão de avaliar projetos indo nos estúdios é bom fazer isso mesmo, precisa fazer uma pesquisa, uma consulta, entender um pouco melhor sobre o mercado de serviços, que ela não pode desprezar. Ela tem que fazer sim jogos que dê oportunidade de você jogar online, porém não pode se esquecer dos jogos single player de campanha dela. Eu só acho que os jogos das franquias mais conhecidas vão demorar cada vez mais tempo e vão ser mais caros, e isso não é viável para a própria Sony. Então, o que eles deveriam fazer? Investir em jogos mais baratos, em jogos que são divertidos. Por exemplo, o Astro Bot, que foi lançado recentemente, é um jogo que parece ser bem divertido, tem um orçamento menor. Então, se a Sony fizesse esses projetos, como diz aqui o jornalista, né, de que a Sony está indo nos estúdios e reavaliando os próprios projetos, se eles fizessem isso, fazer essa reavaliação, havendo a possibilidade de fazer jogos novos, IPs novas, com personagens novos, histórias totalmente diferentes, mais um jogo que fosse mais simples, com orçamento menor, um jogo que demora 2 anos aí no máximo, 2 anos e meio para ser feito, eu acho que faria um bom sucesso, né? Basta ter a criatividade de fazer um jogo que não necessita todo esse poder, tudo 60 FPS, 120 FPS, tudo a 4K e não sei o que. Eu acho isso uma besteira, sendo que se a Sony prestasse mais atenção, viria que esse público não está se importando com o poder. E quanto mais poder eles prometem, menos eles entregam, mais o público fica insatisfeito e mais o público está indo para os jogos online e para os celulares e para outras plataformas que não entregam todo esse poder. Então, esse negócio de poder é um nicho, é uma bolha bem pequena em relação a toda uma comunidade. Então, assim, se o jornalista estiver falando a verdade aqui, provavelmente a Sony deve estar fazendo isso. Acho que ela não vai abandonar completamente os jogos de serviço, mas vai tentar buscar um meio termo. E eu acho que o melhor meio termo que ela poderia buscar agora, em vez de ficar fazendo só remaster, remake, remaster, é fazer jogos com mais baixo orçamento, com menos tempo, e que custam menos e que o risco também de um jogo desse não dar certo é menor. Então, acho que ela deveria seguir esse caminho, e aí eu acho que ia ser bem melhor, porque o PlayStation é um videogame legal de se jogar e tomar um outro rumo além do que a Microsoft está tomando. A Microsoft já está no mercado de serviço há muito tempo, já tem o domínio desse mercado, e para ela está dando certo, porque teve visão antecipada. A Sony está atrasada porque ainda precisa aprender sobre isso. Bom, esse é o meu comentário geral sobre essa notícia, um pouquinho dessa história aí dos videogames também, e vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Eu vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo. Fui!